O Via Justiça de hoje é sobre o júri e a oratória no júri. Nossos convidados, o juiz Cleiton Luiz Chiodi, da Terceira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga, e o promotor de justiça Vinícius Alcântara Galvão, que é autor do livro O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso. Eu começo perguntando para o senhor, doutor Cleiton, qual é a visão que o senhor tem do Tribunal do Júri? O júri faz justiça sempre ou pode ter resultados injustos? Gostaria de cumprimentá-lo, Carlos, e igualmente o doutor Vinícius. É um grande prazer, uma honra estar participando do Via Justiça. O Tribunal do Júri, ele tem por essência a participação do cidadão. É um tribunal que surgiu desde os idos mais antigos, né? É um tribunal milenar, uma instituição milenar, mas tem o seu documento jurídico na Magna Carta de 1215 e está previsto em nossa Constituição Federal atualmente, e é o espaço para o cidadão integrar o poder judiciário. A democracia é uma cláusula de abertura democrática para que o cidadão integre o poder judiciário. E, como tal, por vezes, é possível, sim, que seja cometida alguma injustiça no julgamento. Até porque o Tribunal do Júri possui uma peculiaridade consistente no julgamento dos jurados através da íntima convicção, ou seja, os jurados não precisam motivar suas decisões. Então, diante disso, é necessário que todo o rito, todo o procedimento, as garantias processuais sejam asseguradas para que o resultado reflita não só a verdade dos fatos, mas também o direito e a norma jurídica posta em determinada época histórica. Doutor Vinícius, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu livro, O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso. Que lógica é essa? Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito honrado pelo convite que me foi feito através da MAJ para participar desse bate-papo aqui no programa Via Justiça, debatendo um tema sempre muito atual, porque o Tribunal do Júri tem a responsabilidade no Brasil de julgar os homicídios dolosos contra a vida na forma tentada e na forma consumada. E o homicídio, é claro, como disse Nelson Hungria, é a mais gravosa agressão contra o senso médio de civilização. Você falou, Carlos, de uma questão muito importante, que é a questão da retórica. O meu livro, ele trata basicamente porque quem vai participar do júri, seja um promotor, seja um advogado, ele tem que se preparar quanto à parte processual, saber das leis, aquilo que pode ser feito, mas, fundamentalmente, a grande dificuldade do orador é quando o juiz diz ao promotor ou ao advogado: Vossa Excelência tem 1h30 para sustentar sua explanação no Tribunal do Júri. E a retórica, o estudo da dinâmica discursiva, porque já dizia Robert Alexis, a razão é fundamentalmente discursiva. É construir um discurso que seja estruturalmente bem fundamentado e que tenha a possibilidade de convencer, de persuadir, principalmente no Tribunal do Júri, que tem características muito próprias. Quem vai julgar é um jurado, é um cidadão da sociedade que é convocado a participar desse dever honorífico, diferente do que se fosse um juiz togado, que tem um conhecimento técnico específico. Então, eu acho que duas questões são fundamentais ao expositor: a compreensão da retórica, as suas regras formais, e a compreensão da sociologia do ambiente. Porque o júri, a verdade, ela é socialmente construída. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu trabalhei em Salinas. Teve um caso de um réu que tinha matado o seu desafeto porque ele recebeu um tapa na cara, que é uma desonra numa cidade pequena, há mais de 6 anos. Ele se armou com a espingarda 12, ele estava bastante nervoso e apreensivo antes do cometimento do delito. Naquela situação, eu teria que enfrentar, porque o doutor Cleiton falou algo muito importante. O júri, ele julga sem necessidade de fundamentar, é a convicção íntima. Então, o convencimento ele tem que ir no âmago do jurado, porque na hora de entregar a cédula de sim ou de não ao oficial de justiça, ele vai expressar aquilo que ele se convenceu efetivamente. Naquela circunstância,
Eu tinha que mostrar que, a despeito dele ter recebido uma desdita, não se justifica, não se pode matar as pessoas. Afinal de contas, essa não é a forma de composição. A justiça tem o que se chama monopólio do poder punitivo. É a única instância que tem legitimidade para punir as pessoas depois de um processo em que as partes vão apresentar suas fundamentações. Dr. Cleiton, como definir a retórica do júri hoje? Qual a análise a fazer sobre a retórica de hoje com a retórica do passado? A instituição do Tribunal do Júri sempre teve como a principal característica a oralidade. Então, é um espaço onde os atores jurídicos processuais, eles expõem suas ideias oralmente para um auditório específico, que é o Tribunal do Júri, ou melhor, o Conselho de Sentença que irá decidir o caso. E o Tribunal do Júri, o palco do Tribunal do Júri sempre foi marcado pela oratória. Grandes oradores passaram pelos tribunais de júri em todo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E essa é uma característica muito marcante. A oratória é extremamente necessária, não somente para a exposição clara das ideias, das provas, dos argumentos, mas também para que o Conselho de Sentença e a população entenda como um todo os valores que estão sendo discutidos. Afinal de contas, o Tribunal do Júri também tem esse viés educativo. Os jurados, eles possuem essa missão de decidir quais valores devem prevalecer naquele momento, naquele caso concreto. Mas, além dessa teatralidade, parece-me que atualmente prima-se muito também por sustentações de cunho técnico, até porque parece-me, até em razão de recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, que não se pode dizer qualquer coisa, não se pode fazer qualquer alegação no Tribunal do Júri. Há limites impostos tanto para os oradores como nas teses que constituem o traço fundamental da dignidade da pessoa humana. E posso citar aqui como exemplo a tese da legítima defesa da honra, que foi abolida, por assim dizer, do Tribunal do Júri por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Parece-me, então, que a oratória, a retórica, ela tem que ter essa ética na sustentação, porque causa até um pouco de preocupação que os jurados decidam não pela verdade dos fatos, não pelo convencimento do que ocorreu, mas pelo melhor ou pela menor destreza de retórica dos seus oradores. Então, a decisão do Conselho, para ser justa, deve refletir não só o fato que efetivamente ocorreu, mas também os valores compartilhados pela sociedade. Doutor Vinícius, alguns dizem que houve uma desvalorização da retórica ao longo dos tempos. As escolas de direito, elas têm dado hoje a devida atenção, como davam no passado, a essa questão da retórica? Ainda não. Veja que a retórica era uma disciplina ensinada nas escolas brasileiras até o final do século XIX. Depois, o ensino da retórica foi substituído pelo ensino das letras clássicas. O que é a retórica? A retórica é uma disciplina que busca estruturar os argumentos para se buscar um fim de convencimento. Óbvio que, quando se fala do Tribunal do Júri, nós vamos ter que conhecer as características do auditório para que nós possamos comungar e exercer o papel de convencimento. A retórica nasceu na Grécia Antiga. Ela era ensinada basicamente pelos sofistas, que eram professores. Depois, os sofistas ficaram desvalorizados em decorrência do embate que tiveram com Platão. Mas os sofistas eram mestres da arte de retórica, eles ensinavam às pessoas algo que era fundamental para a participação numa democracia direta dos debates políticos e dos debates judiciários. Então, isso era fundamental. Então, a retórica busca essa estruturação de conhecimento e de convencimento. E quando se fala, olha, o que é mais importante, a prova ou a retórica? Eu sempre digo, num júri, tudo está dentro da chamada fundamentação linguística, porque tudo depende de uma forma de fundamentação. O orador precisa conhecer um mecanismo de fala que é fundamental,
essa desvalorização, isso que as escolas fizeram ao deixar de incluir nos seus currículos a retórica como disciplina para o advogado, para o promotor, não só para aquele que atua no júri, mas as sustentações orais que são feitas perante os tribunais, perante os juízes, é importante a redescoberta, a valorização, a nova valorização dessa disciplina, que é um instrumento indispensável ao profissional que atua na área jurídica. Doutor Cleiton, na resposta anterior, o senhor usou a palavra teatralidade. Eu pergunto objetivamente, o júri é um teatro? Essa definição procede? Ricardo, eu diria que não. Diria que não, porque o júri ele não pode ser banalizado na sua conceituação. Ele possui uma relevância histórica muito grande, ele representa a abertura democrática do judiciário para que os cidadãos integrem o judiciário e exerçam a jurisdição. É claro que nas sustentações, na forma de conduzir suas narrativas, os atores eles precisam sim ter uma certa habilidade teatral, mas não se resume a isso. A instituição do Tribunal do Júri ela é uma instituição de um peso democrático muito grande, então acredito que talvez enxergá-la por esse viés poderá sim retirar um pouco da sua importância histórica. Afinal de contas, é um órgão do Poder Judiciário e julga os mais graves crimes previstos em nosso ordenamento jurídico, com as mais graves consequências ao direito fundamental da liberdade de quem senta no banco dos réus. Para a gente fechar esse bloco, doutor Vinícius, ainda sobre a teatralidade, né, há promotores, defensores muito teatrais dos gestos, né, nas falas. Essa natureza teatral, ela influi até que ponto nos jurados? Veja, a gente fala com o corpo e com a linguagem. Isso é estudado até na psicologia do comportamento. Então, o corpo ele ajuda na manifestação da fala. Eu acho que tem uma distinção muito importante. Se fala muito que houve uma modificação no Tribunal do Júri, passando de uma fala que era mais expansiva, que era mais eloquente, grandiloquente, para um estilo mais técnico. Eu não acho que ocorreu essa modificação. Essa modificação ela ocorreu naquilo que se chama de história da fala pública. Essa é a fala dos grandes políticos, daqueles que antes, por exemplo, um político no século XIX, ele precisava ter uma voz forte, uma gesticulação correlata, porque ele ia falar basicamente em grandes arenas, em palanques. Depois, com o avanço tecnológico, com a rádio e as televisões, houve uma modificação, uma adequação para esses novos meios. Quando Roosevelt, nos Estados Unidos, depois da Grande Depressão, ele tinha um programa de rádio, ele tinha que falar como se fosse ao pé do ouvido das pessoas. No júri, o orador ele vai explanar num ambiente que é mais propício a uma gesticulação de braços, de modos, de expressões, porque ela é mais teatral, no bom sentido, não naquele sentido de que a fala, o palco, o tablado, ele demanda certas adequações. Se um ator de televisão ele vai dizer, ele tem que falar com uma voz mais baixa, ele vai ser pegado por uma música melodiosa, por um close. Agora, quem fala perante uma plateia aberta, próxima, ele tem que usar a gesticulação, e tanto que se nota que quando se faz a gravação de júris e passa no YouTube ou na televisão, não é o mesmo impacto. Então, é importante que se tenha a dimensão de qual que é o tablado para que nós saibamos fazer uma adequação. Por isso que eu digo que a retórica ela não pode ser dita, ora, ela mudou ou não mudou. Nós temos que fazer uma distinção. Houve uma alteração na história da fala pública em decorrência do incremento de tecnologias. Mas o júri continua sendo um tablado muito próximo do júri que era praticado na Grécia Antiga, quando as pessoas tinham que fazer as suas exposições, e olha que existe uma característica muito próxima da Grécia Antiga. Nos Estados Unidos, após os debates, os jurados vão se reunir para que eles possam, consensualmente, isso pode demorar, inclusive, semanas, tomarem a decisão. No júri brasileiro, não. O jurado ele vai
decidir logo após os debates. Por isso que é importante que o orador ele compreenda a retórica, ele compreenda uma teoria da fundamentação jurídica e da linguagem, para que ele possa se adequar melhor, mais tecnicamente, porque a técnica significa uma disposição de meios para um fim que tem as suas particularidades. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje sobre o júri e a oratória no júri. Participando do programa, o juiz Cleiton Luiz Chiodi, da Terceira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga, e o promotor de justiça Vinícius Alcântara Galvão, que é autor do livro O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso. Doutor Cleiton, no bloco anterior o senhor falou dos limites, né, das falas, tanto de advogado quanto do defensor. Como que o juiz cuida da observância desses limites? Sim, perfeitamente, Carlos. Há alguns limites durante os debates que os oradores devem observar. Por exemplo, durante os debates, as partes não podem fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, tampouco a determinação do uso de algemas, porque isso pode influenciar os jurados a decidirem favorável ou contrariamente ao acusado por uma situação processual. Então, toda vez que isso tende a ocorrer, cabe ao juiz-presidente impedir que tais argumentos sejam levados a termo e, caso esses impedimentos legais sejam concretizados, cabe ao juiz-presidente avaliar, inclusive, a nulidade do julgamento, dissolvendo o conselho de sentença e remarcando o julgamento com um novo conselho para que, como eu disse anteriormente, o devido processo legal perante o Tribunal do Júri seja respeitado a fim de garantir uma decisão justa. Doutor Vinícius, o orador consegue perceber que está convencendo o jurado? Consegue. A gente sabe que quando faz uma explanação que ela é mais convincente, algumas gesticulações que são feitas, principalmente também o orador, ele tem que se preparar adequadamente para o debate do júri. Claro que durante o debate podem surgir algumas intercorrências, o júri ele se movimenta de uma maneira dialética, mas se percebe quando o jurado ele começa a anuir com a tese, principalmente quando se trata de homicídios mais gravosos, que tem realmente uma consumação que deixou a sociedade, por exemplo, estarrecida. A grande dificuldade para o promotor do júri, isso em decorrência de fatores sociais, é quando se trata de tentativa. Porque o brasileiro, ele é, de certa forma, acostumado a uma violência que vem do cangaço, que vem da própria colonização brasileira. Então, quando o promotor faz uma sustentação em tentativa, é normal que o jurado pense, mas foi só uma tentativa? Veja que esse só é um princípio de diminuição. Então, a fala do promotor, ela deve se revestir de algumas particularidades. Ela deve ser uma fala psicológica, cerrada, uma exposição clara, mas o promotor, no caso principalmente de uma tentativa, ele tem não só a missão de convencer o jurado de que aquilo ocorreu, mas ele tem que motivar, porque o jurado tem que perceber que a não aplicação da lei, eu digo sempre que a impunidade não são só absolvições, mas também sentenças que sejam pífias e que não sejam correspondentes a uma necessidade de punição. Então, a fala do promotor, ela tem que ter um aspecto descritivo, mas também um aspecto moral, chamado de volitivo, estimular, incutir na cabeça do jurado que a condenação, quando ele, obviamente, se convença das provas e das argumentações, é fundamental, porque a sociedade precisa que aqueles que cometeram homicídios, quer seja na forma consumada, quer seja na forma tentada, sejam punidos. Doutor Cleiton, me falaram uma vez sobre um júri, um advogado de defesa aguerrido, né? Enquanto o promotor falava, o que ele fazia? Ele pegava um livro de código, né, grande, e julgava no chão, diversas vezes,
para desviar a atenção da fala do promotor. O juiz deve reprimir também essa teatralidade? Nesse caso, em situações semelhantes a essas, eu penso que cabe ao juiz-presidente assegurar a palavra ao orador. Não pode haver interferência indevida na fala do orador, sob pena de comprometer o próprio trabalho exercido, seja pelo promotor de justiça, seja pelo advogado, defensor público. Então, cabe sim ao juiz-presidente inibir situações como a que o senhor relatou e que possam interferir inadequadamente e excessivamente nos trabalhos perante o tribunal do júri. Doutor Vinícius, a tese da promotoria ela é sempre vista como absoluta no início do júri. Como derrotá-la? Como enfrentá-la, melhor dizendo? Veja, o Ministério Público vai fazer uma sustentação, ele faz uma denúncia, essa denúncia é aceita na pronúncia e, de acordo com aquilo que foi balizado pelo magistrado na pronúncia, vai ser apresentado. Usualmente é uma tentativa de homicídio, ou um homicídio consumado, triplamente qualificado, ou não. A tese do Ministério Público é a sustentação de que o réu cometeu o crime e não tem qualquer justificativa para que ele fizesse esses atos condizentes com o crime. Ele não estava em situação de legítima defesa, ele não estava em situação de estado de necessidade, portanto, ele deve ser punido. Veja que a fala do promotor, ela deve convencer o jurado. Quando o jurado chega para participar de uma sessão do júri, se não é um caso midiático ou de grande repercussão, ele vai tomar conhecimento dos fatos. Esse é um primeiro momento. No segundo, ele vai fazer um juízo de dúvida. No terceiro momento, ele faz um juízo de probabilidade, para que no momento final ele faça um juízo de certeza. Se o promotor tiver qualquer titubeio de dúvida, e eu várias vezes no tribunal do júri, quando não estava plenamente convencido, eu posso pedir o decote de uma qualificadora ou até absolvição. A fala do advogado, ela se reveste de uma outra natureza. Ele pode até provar que o réu é inocente, mas ele não precisa disso. Ele vai no segundo momento do conhecimento, esse é o primeiro momento, como se fosse escalas geológicas. Ele tem que incutir a dúvida, ele tem que dizer que não houve efetivamente uma investigação robusta, que existem falhas. Veja que a fala do advogado no tribunal do júri, para adequar-se à própria estrutura lógica da sua sustentação, é uma fala que busca mais falhas, às vezes, dos órgãos de persecução da polícia. A fala do promotor tem que ser uma fala enfática, mostrar os fatos, mostrar a prova pericial, e no final, normalmente, o promotor ele termina a sua explanação com a peroração, com a fala mais eloquente, buscando, amoldando-se a essa estrutura do júri de uma sustentação de acusação, para que o jurado se convença, para que ele tenha, além do aspecto do conhecimento descritivo, a vontade efetiva no sentido de ter a convicção da necessidade de condenação. Essas são estruturas que se repetem usualmente nos debates do Tribunal do Júri. Doutor Cleiton, qual que é a maior dificuldade para um juiz no júri? Seria a dosimetria da pena? Ricardo, quanto à dosimetria da pena, inicialmente é importante esclarecer que o juiz, em razão da soberania dos veredictos, ele fica vinculado à decisão do conselho de sentença. Portanto, não só as qualificadoras, como as causas de aumento e de diminuição da pena serão quesitadas aos jurados. E quem vai decidir se incide, no caso concreto, determinada qualificadora ou determinada majorante ou minorante, é o conselho de sentença. Então, o juiz-presidente, finalizada a votação, ele irá prolatar a sentença de acordo com a soberana decisão dos jurados que participaram do conselho de sentença. E na dosimetria da pena, ela ocorre em 3 fases, é um sistema trifásico de dosimetria e de acordo sempre com o princípio da individualização da pena. O magistrado, na primeira fase, ele possui uma liberdade maior em relação aos jurados, porque poderá fundamentar, à luz do que consta dos autos, eventuais circunstâncias judiciais favoráveis ou desfavoráveis ao acusado.
E na segunda fase também eventuais agravantes ou atenuantes, e por fim, na terceira fase, as causas de aumento ou de diminuição reconhecidas pelo Conselho. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir agora para as considerações finais. Doutor Vinícius. Eu quero agradecer mais uma vez e pelo convite. Eu fiquei muito honrado aqui de participar desse bate-papo aqui com o doutor Cleiton, o doutor Carlos, foi muito importante. Eu quero mostrar a capa do meu livro, que já está na terceira edição. É um livro, basicamente, que trata de debate no Tribunal do Júri. O júri, sua retórica, a lógica do discurso. Quem quiser adquirir esse livro, é só entrar no meu Instagram, @Vinícius Alcântara Galvão, e lá já acha o link de compra do livro. É um livro que eu tenho certeza que vai ser muito útil a todos aqueles que querem se aprofundar numa matéria fundamental, que é a estrutura dos debates no Tribunal do Júri. Nós precisamos conhecer essa matéria fundamental, que é a retórica, para que nós possamos obter melhores resultados nessa tribuna democrática, que é o Tribunal do Júri. Rapidamente, o senhor agora, doutor Cleiton. Eu gostaria de finalizar lembrando que o Tribunal do Júri está previsto em cláusula pétrea da nossa Constituição, não pode ser abolido do nosso ordenamento jurídico. É uma garantia na medida em que quem cometer crime doloso contra a vida somente pode ser privado da liberdade através do julgamento do Tribunal do Júri e, ao mesmo tempo, um direito, o direito de a sociedade julgar casos dessa envergadura, e também o exercício da cidadania. Para o jurado, exercer a cidadania é muito importante para que isso reflita também numa sociedade mais justa e igualitária. Agradeço também, senhor Carlos, doutor Vinícius, a toda a equipe do programa. Foi um prazer, uma honra ter participado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Cleiton Luiz Chiodi, de Caratinga, e com o promotor de justiça Vinícius Alcântara Galvão. O Via Justiça é uma produção da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria com a TV Assembleia de Minas Gerais e TV Justiça. Obrigado pela audiência.